Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025, às 21 horas. Estamos começando agora o Homem Espírita, aqui através da Associação Espírita Caritas. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Carol. Boa noite, já aí presente conosco. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito bom. O Homem Espírita de número 31. Graças a Deus, gratidão. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, sempre presente aqui conosco. Gratidão aos nossos queridos irmãos benfeitores, irmãos queridos coordenadores desse projeto, também já presente aqui conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, sempre que nos acompanham. Gratidão ao nosso anjo guardião, aos nossos anjos guardiões também, sempre de prontidão conosco, sempre nos acompanha, nos ilumina, nos governa. Gratidão a todos os irmãos que são encaminhados para esse momento de evangelização, de trabalho, de estudo. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente através da Associação Espírita Caritas, do canal do Instagram, que nos acompanha aí durante o dia, boa tarde, boa noite, né? Gratidão por esta quinta-feira, gratidão por essa semana que já começa a se encerrar. Daqui a pouco já entra uma nova semana aí mais festiva, né? Semana carnavalesca. Uma semana, uma excelente oportunidade para ficar quietinho, não é? Para ficar quietinho, para se conectar com coisas boas, se conectar com música boa, com gente boa, com assuntos bons. Uma semana ótima para você poder meditar, não é? Tomar um bom vinho, presença de pessoas boas. É um excelente exercício, viu, gente? A semana carnavalesca é um excelente momento de exercício para ficar quieto. Viu, gente? Ficar quieto. Não é? Cuidado com os lugares, cuidado com as festividades. Cuidado, gente. Cuidado. O homem espírita precisa de tomar certos cuidados, não é? Graças a Deus, gratidão. Estamos começando mais um programa aqui, o Homem Espírita. Estamos estudando o nosso Livro dos Espíritos. Já há alguns programas, nós estamos aqui no livro 2º, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, né? Vem trazendo aqui vários capítulos sobre a vida espírita. E hoje nós vamos aqui começar mais uma etapa, mais uma parte destes temas. Semana passada, no nosso último programa, nós falamos das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Falamos sobre as metades eternas, né? Falamos que é um mito, né? Não existe essa coisa de alma gêmea, né? Isso não existe, né? Falamos também da importância, né? Da importância dos grupos que existem, né? Os grupos simpáticos. Assim, falamos sobre uma pergunta que me chamou muita atenção, a pergunta 302. Kardec, quando pergunta: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também da uniformidade de conhecimentos adquiridos?
Uma pergunta que me chamou muita atenção, a resposta. Na igualdade dos graus de elevação. Então, a simpatia dos espíritos se dá pelo grau de elevação. Olha isso. Olha que coisa interessante. E aqui a gente já tem uma reflexão enorme, né? Nos traz aqui muitas coisas importantes para a gente poder levar em consideração. Por exemplo, grau de elevação. Quais são os graus de elevação? Vamos buscar isso lá atrás? Ó, vamos buscar isso lá atrás. Abrir na página. Abrir na página. Certinha. Olha só. Graus de elevação. Então vamos lá. São 3 ordens. São 3 ordens de elevação espiritual. Gente, elevação espiritual não é só lá no mundo espírita, não. Não é só para quem está lá do outro lado, não. É para todos nós. Ok? Primeiro ponto a ser levado em consideração. Primeiro ponto. Graus de elevação. Estou aqui na questão 302, hein? Na resposta que nós estudamos na semana passada, para mim avançar. Então, Kardec pergunta: a identidade necessária para a simpatia dos espíritos se dá pela semelhança de pensamentos e sentimentos ou ainda precisa da uniformidade de conhecimento? Então, Kardec está perguntando aqui, por exemplo, o seguinte: bom, quem são os simpáticos? Quem está na 3ª série? Né? Quem está no 4º ano? Quem está na 8ª série, no 9º ano? Quem está no 3º colegial? Quem está no 1º ano do curso de administração? É isso que ele está perguntando. Se os simpáticos são aqueles que estão no mesmo, né, no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível de pensamento, de sentimento. É como se nós estivéssemos, né, passando pela escola. Não é? Kardec estava com isso na cabeça. Bom, então quer dizer que para serem simpáticos precisa de estar todo mundo no mesmo nível. Então é como se, né, se você estivesse aí no curso de administração, direito, engenharia, medicina, odontologia, ou então se os seus filhos estivessem aí na 9ª série, 5º ano, 9ª série, 5º ano, 9º ano, 3º colegial do ensino médio, né? Não. A resposta dos espíritos, não. Para que haja simpatia, precisa de ter igualdade no grau de elevação. Bom, então grau de elevação. Que graus são estes? Então vamos lá. Olha lá. Pergunta 101. Características gerais da 3ª ordem. Então são 3 ordens. Espíritos imperfeitos. 3ª ordem. Espíritos imperfeitos. 2ª ordem. Bons espíritos. 1ª ordem. Espíritos puros. Então são 3 ordens de evolução. Volto a repetir. Não é só lá no mundo espiritual. Todos nós, espíritos. Todos nós, espíritos. Gente, de uma vez por todas, coloca isso na cabeça. Desenvolva essa visão espiritual de si mesmo. Desenvolva essa visão espiritual de si mesmo. Nós somos espíritos. Quem está aqui não é o César. Eu estou o César. Isso aqui acaba, essa massa joga fora. Ela acaba, daqui a pouco vence o prazo de validade. Agora o meu espírito, eu estou com 58 anos, essa massa aqui está com 58 anos aqui na Terra. Agora esse espírito deve ter mais ou menos 5.800 anos. Tá bom assim?
500 mil anos. Vamos pegar por aí, 5.800 anos. Tá bom? É antigo. Nós somos espíritos antigos, que viemos de encarnação em encarnação evoluindo. Então nós estamos em evolução. Quem somos nós? Nós somos esses que estão na terceira ordem. Por isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Porque se não fosse isso, nós estaríamos em outros orbes, em outros planetas, em outras estrelas, em outros lugares, em outros lugares na casa do meu pai. Lembra do Evangelho? Há muitas moradas na casa do meu pai. Quem que é o pai? Deus. Quais são as moradas? O universo. Da parte do universo que nós conhecemos, que é um pedacinho que nós conhecemos, que é chamado Sistema Solar, esse é um pedacinho que a gente conhece. Um pedacinho que nós já ouvimos falar. Desse sistema solar, que o centro é uma estrela que vai explodir daqui a pouco e vai arrebentar com todos os planetas, não é? Nós somos do planetinha, chamado planetinha, um planetinha chamado planeta Terra. Entendeu? É mais ou menos assim. E esse planeta Terra é o quê? Esse planeta Terra é uma escola. Então nós viemos aqui, nós estamos no terceiro ano. Nós estamos no terceiro ano, entendeu como é que funciona? Então, da parte do universo que nós conhecemos, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, na parte do universo que nós conhecemos, que é um universo chamado Sistema Solar, nesse pedacinho que a gente conhece, nós estamos num planetinha. Um planetinha chamado Planeta Terra. Esse planeta Terra é o quê? É uma escola. É uma escola. Qual escola? Então nós estamos aqui na escola de provas e expiações. Chama a escola, escola estadual, né? Escola planetária de provas e expiações. Planeta Terra. Escola planetária de provas e expiações. Que daqui a pouco vai evoluir. E nós estamos nessa transição. O planeta já está sendo preparado para essa transição. Está sendo pintado, né? Umas coisas estão sendo jogadas fora, uns já estão indo embora, não é? Está indo muita gente embora coletivamente, vocês estão vendo? As catástrofes coletivas, já tem um monte de gente indo embora. E vai morrer muita gente esse ano ainda, o ano que vem. Muita coisa difícil está para acontecer. Para quem não tiver esse olhar espiritual, que a gente tem falado aqui constantemente, nós temos falado aqui insistentemente, desenvolva o olhar espiritual, para que de uma vez por todas você entenda as dificuldades, as vicissitudes que a gente vem passando. Bom, então vamos voltar lá. Então olha lá, questão 302. Quem são os simpáticos? Os simpáticos são aqueles que estão no mesmo grau de elevação. Bom, quais são os graus de elevação? São 3 ordens de elevação. Espíritos imperfeitos, espíritos imperfeitos, espíritos bons espíritos e espíritos puros. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. São 3 ordens. Na terceira ordem, nós temos a 10ª classe. Espíritos impuros. A 9ª classe, espíritos levianos. A 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. A 7ª classe, espíritos neutros. E a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Característica geral deles: propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Segunda ordem, 5ª classe,
espíritos benevolentes. Quarta classe, espíritos sábios. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Segunda classe, espíritos superiores. Característica geral dessas semelhanças: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então, olha só, estávamos falando em outra live outro dia. Desejo do bem. Qual é a nossa maior dificuldade, queridos? Qual é a nossa maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade que nós temos de evolução? Moral. Não é conhecimento. Alguma dessas classes aqui falou de conhecimento? Características gerais. Conhecimento absurdo em física quântica. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Conhecimento profundo da Bíblia. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Viu? Então fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Você não precisa de fazer ensino médio, fazer graduação, fazer pós-graduação, fazer especialização, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer pós-doutorado. Fica tranquilo, você não precisa fazer pós-doutorado em Bíblia. Não é isso que está escrito aqui. Características gerais de evolução. Para você passar da terceira ordem, que é espíritos impuros, que a predominância dos espíritos impuros é a matéria sobre o espírito, que é a propensão do mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que nós temos. Para você evoluir de terceira ordem para a segunda ordem, você precisa de, sabe o quê? Desenvolver no coração o desejo do bem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Gente, põe a mão na consciência e prestem atenção nisso. Qual a outra característica? Predominância do espírito sobre a matéria. E nós estamos aqui nesse planeta escola, planeta educandário, para aprender isso. Para aprender isso, queridos. Para aprender isso. Desejo do bem. Desejar o bem. Hoje, na nossa live dos Caminhos de Paulo, eu li lá o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 13, poema do Ágape. Façam esse exercício, vai lá, lê o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O que é o ágape? A expressão maior do amor. O que é a expressão maior do amor? Desejo do bem. Então, olha só. Sigamos lá. Questão 302. Na igualdade dos graus de elevação. Então, estão juntos, são semelhantes, são sintonizados, são simpáticos aqueles espíritos que estão no mesmo grau de elevação. E não é só aqui, não é só lá no mundo espiritual, aqui no planeta Terra. Estão todos em evolução, estamos todos nesse processo evolutivo espiritual, gente. Estamos todos nesse processo evolutivo. Então fica tranquilo. Você não precisa fazer pós-graduação. Você não precisa passar de ano. Você precisa desenvolver o bem. Você precisa desenvolver a caridade. Sabe o que é caridade? Qual que é o primeiro ponto da caridade? Benevolência. Se você não tem esse entendimento, você não faz caridade. Se você não tem esse entendimento que o que você precisa de desenvolver é a moral, e se você se associar a pessoas com má moral,
você está simpático a estes espíritos. Cuidado com os espíritos que você está se simpatizando. Cuidado, gente. Cuidado. Pelo amor de Deus. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós não temos mais tempo. Não se simpatizem com estes espíritos. Espíritos de terceira ordem. Espíritos impuros. Além de ser de terceira ordem, está lá na 10ª classe. Cuidado. Cuidado, gente. O processo de evolução, ele passa por um entendimento profundo de si mesmo. O entendimento profundo de si mesmo é o entendimento do espírito que existe em você. Autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que isso, é você conhecer o espírito que está em você. Não é conhecer esse. Esse acaba, esse morre, é uma capa. Joga fora, morre, queima, acaba, destrói, deteriora. Apodrece. O que fica é o espírito. É esse que está dentro de você, esse que está aí, a sua inteligência. A sua inteligência é o seu espírito. A nossa inteligência é o nosso espírito. Quem são os semelhantes? Aqueles que estão no mesmo grau de elevação. Mesmo grau evolutivo. Não é o que tem mais dinheiro, não é o mais inteligente, é o que é mais desenvolvido moralmente. Moralmente. Sigamos então, essa é a questão 302 que me chamou muita atenção na aula passada. Chamou muita atenção no nosso encontro passado. Vamos seguir em frente. Lembrança da existência corporal. Pergunta 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Resposta dos espíritos. Sim. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, aqui entendamos como ser humano, né? Como ser humano. Então, tendo vivido muitas vezes como ser humano, recorda-se do que foi. É a resposta dos espíritos. E te asseguro que, por vezes, se ri apiedado de si mesmo. Como homem, como ser humano que atingiu a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades da sua infância. A gente, quando chega na nossa fase chamada de fase adulta, né? Que muitos chegam a essa fase e não alcançaram ainda a maturidade adulta, né? Mas é chamado de fase adulta, não é? Muitos ainda não alcançaram essa fase. A gente fica lembrando das nossas coisas de criança, não é isso? A gente lembra das nossas coisas de infância, daquilo que a gente fez de infância. Eu, por exemplo, eu estou numa fase agora que eu tenho lembrado muito das minhas coisas de infância. Lembrei das minhas surras de vara de marmelo, né? Lembrei das minhas fugidas enquanto criança, não é assim? Lembrei que a minha mãe me colocava de castigo, não é assim? E eu fugia do castigo, tomava umas chineladas. Né? Então depois a gente lembra dessas coisas e ri, né?
assim? Nós, enquanto espíritos, também a gente se lembra. Agora não. Agora a gente tem um véu do esquecimento, né? Agora a gente tem um véu do esquecimento. Agora a gente não se lembra, não é? A gente não se lembra perfeitamente do que fomos no passado. Nós não nos lembramos perfeitamente do que fomos no passado, mas se você se concentrar um pouco nas suas crenças, se você se concentrar um pouco nas suas formas de pensar, em como você vê a vida hoje, em como você olha e encara a vida à sua volta, você vai ter uma sensação de quem você foi no passado. De quem você foi enquanto você, em outras encarnações. A gente tem uma leve sensação do que a gente pode ter sido no passado. Porque a gente carrega do passado estas lembranças. Nós carregamos na nossa vida as lembranças do nosso passado, dos nossos pensamentos. Então hoje, da forma como você vê a vida à sua volta, principalmente o que você tem enquanto crenças, não é? Seja limitantes ou não, isso tudo a gente vem trazendo de lembranças do passado. E aí você começa a entender um pouco o que você era, ou o que você pode ter sido, ou como você encarava a vida em vidas passadas. A gente tem o véu do esquecimento, a gente não consegue se lembrar detalhes, mas a gente, se você se concentrar um pouquinho em você, como eu estou dizendo, o autoconhecimento nada mais é do que você investigar o espírito que existe em você. Isso é o exercício do autoconhecimento. Não tem nada a ver aqui de autoajuda, muito longe disso. Isso é muito mais inteligente do que autoajuda. Não estamos falando aqui de autoajuda. Estou falando de autoconhecimento. Autoconhecimento é você saber quem você é. Quem você é? Esse espírito, não esse corpo, mas o espírito que está em você. Então, autoconhecimento, exercício de autoconhecimento, nada mais é do que você identificar esse espírito que vem. E ele está trazendo toda a carga de experiências de outras vidas. Então, é possível a gente entender um pouco, ter uma certa, né, um certo entendimento pequeno, meio sombrio ainda, mas meio nebuloso, mas a gente consegue saber um pouco quem você era. Lembranças da existência corporal. Pergunta 305 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que fixa nisso a sua atenção, ele vai então se lembrando. Então, depois da morte, né, depois do desencarne, né, nós não lembramos depressa de tudo que das nossas vidas passadas. Então, aos poucos, a gente vai tomando consciência de nós mesmos. Pergunta 306. O espírito se lembra com detalhe de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta dos espíritos.
ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram sobre o seu estado de espírito. Então a gente não lembra dos detalhes que aconteceu, a gente lembra das experiências. Mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia se lembrar delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso é sem utilidade, não o faz. Então a gente só consegue lembrar de minuciosidades nas vidas passadas, quando nós estamos lá depois do desencarne, de coisas que são utilidades para nós, ou seja, experiências que nos serviram para o nosso desenvolvimento. Outras coisas a gente não vai se lembrar, não é? Ah, me lembro, né? Imagina depois do desencarne, né? Aí você sentado lá com sua mente, eu me lembro daquela viagem que eu fiz, que eu pus os pés na água, né? Não, você não vai lembrar. Isso não tem utilidade nenhuma. Teve utilidade naquele momento, né? Para o seu relaxamento. Mas o que você vai lembrar é das experiências do desenvolvimento moral. Do desenvolvimento moral. Das habilidades que você utilizou para utilizar as suas faculdades mentais. Disso você vai se lembrar. Como você utilizou as suas faculdades mentais? Em função do próximo. Como é que você utilizou isso? Quais foram as suas experiências no seu desenvolvimento moral? Como é que você usou isso? Como é que foi articulado isso na sua vida? E isso nós vamos nos lembrar. Por quê? Porque isso tem utilidade. Agora, aquela viagem que você fez, que você pôs os pés na água, as conchinhas que você pegou ao lado do seu amor. Não, isso você não vai se lembrar. Isso você não vai se lembrar. Né? Aquela taça de vinho que nós tomamos enquanto amigos. Não, isso a gente não vai se lembrar. Porque isso não tem utilidade. Tem utilidade lá na hora. Mas depois do desencarne, isso não tem utilidade. Tem utilidade as experiências que você desenvolveu em função do seu aprimoramento moral. Isso sim. Isso nós vamos nos lembrar. O espírito entrevê o objetivo da sua vida terrena com relação à vida futura? Vida terrena com relação à futura. Assim, traduzindo essa pergunta do Kardec, você vai lembrar das contas que você pagou? E das que ficaram para frente? Conta que eu estou falando do desenvolvimento moral, gente. Porque certamente nós vamos deixar a conta ainda vencida. Ah, vai. Uma existência só não dá para liquidar tudo. Gente. Não dá. Não dá para liquidar tudo. Não dá. Não dá, é muita conta. É como diz Haroldo, né? O Haroldo Dutra fala muito nisso, né? Paga as contas tudo aqui agora. Não leva a conta para o futuro, não, gente. Não leva a conta para outra vida, não. Haroldo Dutra fala muito isso. Então, nós precisamos te pagar todos, mas nós vai embora devendo ainda. Ah, vai. Ah, nós vamos embora devendo ainda. Não tem jeito. Mas vamos tentar pagar tudo. Vamos tentar. Vamos trabalhar com afinco, desenvolvimento moral, sair da terceira ordem, a gente alcançar pelo menos ali próximo da segunda ordem. Pelo amor de Deus, nós temos que passar de ano. Desenvolvimento moral.
O espírito entrevê o objetivo da vida terrena com a vida futura? Certamente ele o vê e o compreende bem melhor que na vida de seu corpo. Lá na vida, no mundo espiritual, ele compreende isso muito mais. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que cada existência deixa algumas impurezas. Tá vendo? E a gente sabe. Tô falando nisso. A gente sabe. A gente sabe que nós estamos aqui nos purificando. Nós sabemos. A amiga Paula aqui, ó. Amiga Paula é uma poetisa. Olha lá, ó. Caminha-te com teu inimigo enquanto há tempo para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Isso, minha amiga. Beijo no coração, querida. Oh, olha aí a nossa poetisa. Caminha-te com teu inimigo enquanto é tempo. Eita, muito bom. Excelente lembrança, Paulo. Excelente lembrança. Excelente. Aproveita. Se ele pede para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se ele te pede a capa, dá a túnica. Se ele te pede, dá o que você puder. Caminha com ele, ajuda. Tá lá no Evangelho. Aí, ó. Aos espíritos simpáticos. Aos simpáticos. Não é assim? Né, Paulo? Estamos tudo junto. Para nós ajudar um ao outro. Graças a Deus nós viemos todo mundo junto, né? Pergunta 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Como a vida passada se retrata na memória do espírito? É por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e de outra maneira. Todos os atos de que tenha interesse de se lembrar, todos os atos de que tenha interesse de se lembrar, são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos no vago do pensamento, ou totalmente esquecidos. Quanto mais está desmaterializado, menos importância atribui às coisas materiais. Então, quanto mais nós estamos desmaterializados, quanto mais nós estamos lá no mundo material, no mundo espiritual, quanto mais estamos lá no mundo espiritual, quanto mais nós estamos desmaterializados, menos importância tem a materialidade para nós. Fases frequentemente, a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. Sabe o que eu estou me lembrando aqui?
Sabe aqueles casais que brigam porque um ou outro não lembra a data do namoro? A data do primeiro beijo? A data do casamento? A data do aniversário? Sabe aquelas coisas? De você não lembrar determinadas datas, e aí tem alguns que brigam, discutem, acabam por terminarem o relacionamento até, não é? Olha aqui. Quando nós for embora, quando nós desencarnar e passar para o mundo espiritual, aí que nós não vamos lembrar mesmo. Porque isso não tem importância nenhuma. Isso é coisa material. Lembrar de data? Não é? Olha só que coisa, né? Que coisa interessante. Não é assim? Então olha só. Então às vezes a gente esquece de algumas coisas porque não tem sentido, gente. Né? Eu não tô. Não. Não estou dizendo que não é importante, não. É importante, gente. É importante. Mas é material, é materialidade. Não é? Existem outras coisas mais importantes no nosso desenvolvimento moral. Como eu trato um ao outro, por exemplo. Como que são as nossas relações humanas? Tem base moral? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Fatos principais que os ajudam a melhorar. É isso mesmo, Paulinha, é isso mesmo. Olha lá, ó, sempre. Dividir o fardo fica mais leve. É isso aí. Nós viemos todo mundo para ajudar. Outro dia eu tava cantando uma musiquinha aqui, né? A gente vai para depois voltar, né? E a gente só volta para ajudar. Não é? Se não for para ajudar, a gente não volta, não. É isso aí. Muito bom. Pergunta 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas que um viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos. Deles se recorda em razão da influência que tem sobre o estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Muito importante essa aqui também, muito legal essa questão. Muito bom, muito bom. Questão muitíssimo importante. O espírito se lembra de todas as existências? Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas que um viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos. Deles se recorda em razão da influência do seu estado presente. Quanto às primeiras existências, a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então a gente vai se lembrar daquilo que foi influente, né, no nosso desenvolvimento. Pergunta 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Nossa, gente, olha só. Olha só. Me chama a atenção para as pessoas que são muito vaidosas, né? Gosta de cuidar do corpo e tal, aquela coisa toda. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Então, depois do falecimento, depois do desencarne,
claro, né? Dependendo do processo de desencarne, dependendo do grau de evolução do espírito, existem algumas questões em torno disso, né? Não são todos, não. Isso não é uma regra para todos os desencarnes, não. Isso depende muito do processo de desencarne, depende do grau de evolução do espírito, depende, né, de uma série de circunstâncias em torno desse processo. Agora, depois que passa tudo isso, então, dependendo do estado de desencarne, por exemplo, depois que passa o acolhimento daquele espírito, depois que passa todo o processo, né, de confusão, depois que ele volta e entende-se lá no mundo espiritual, foi acolhido, foi tratado, muitos vão para hospitais, né, para tratamento ainda, não é isso? Alguns são resgatados lá no umbral, não são resgatados, né, no mundo espiritual perfeito ainda. Alguns ainda vão ser resgatados lá no umbral, não vai ser resgatado, né? Então, assim, existe uma série de circunstâncias em torno disso. No entanto, de maneira geral, de que maneira o espírito encara, considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste ruim que o apertava e da qual se sente feliz por estar livre. Olha isso. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição, quase sempre com indiferença, como por uma coisa que não tem mais? Olha que coisa maravilhosa. Olha que interessante isso. Qual que é o sentimento que a gente tem depois que você olha para o corpo? Como uma veste ruim que te apertava. Vocês já tiveram essa sensação de vestir alguma coisa que você não sente bem? Você já teve essa sensação? Você vestiu uma roupa, calçar um sapato, um chinelo, uma sandália, alguma coisa que você veste que você, não estou me sentindo bem com essa roupa. É a mesma coisa do nosso espírito. O nosso espírito, ele fica incomodado com esta veste. Você pode fazer atividade física, meu amigo, minha amiga. Você pode fazer atividade física, você pode preparar o corpo, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver um espírito com moral aí dentro, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu sei que é grave isso, mas olha, é cravo. Se você não tem um espírito com moral aí dentro, meu amigo, não está servindo para nada. Nada. Veste ruim que o apertava. Quase sempre com indiferença. Como por uma coisa que não tem mais. Então veja, mesmo aqueles que passam por um processo de desencarne terrível, depois que passa aquele processo, que eles são tratados, eles vão olhar para aqui e falar, graças a Deus que eu saí de lá. Ai, gente. Pergunta 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Kardec também insiste nessas coisas, né? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Então, se for um espírito mais elevado, não vai dar a mínima para essa materialidade. Se for uma pessoa, se for um espírito que enquanto pessoa, enquanto ser humano, estava agarrado à materialidade, ele vai
quando ele desencarnar, ele vai ficar preocupado com essas coisas. Me fez lembrar de outra situação. Sabe esses falecimentos que a família às vezes fica preocupada? Ah, e agora? Nossa, mas aquela vasilha, não, vai ficar com a filha. Ah, não, aquela roupa, o filho quer. Ah, mas aquele negócio, não, mas para quem que vai dar? Para quem nós vamos separar as coisas? Ah, mas vai dar, não vai? Ah, mas que dó. Gente, o espírito faleceu. Desencarnou. Ele não está dando a mínima mais para aquilo lá. Então, isso é apego material, gente. Fica tranquilos. Não precisa de se preocupar com esse trem, não. Entendeu? Não precisa ficar discutindo essas coisas, não. Entende? Doa. Primeiro procedimento, primeiro provimento, provenha àqueles que não têm. Provenha àqueles que não têm, gente. Doa. Pergunta 13. Complicado, né? Mas é isso mesmo. Pergunta 311. O respeito que se tem às coisas materiais que restam do espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? O espírito sempre é feliz por ser lembrado. As coisas dele, que se conservaram, trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós, e não os objetos. Gente, questão importantíssima. 311. Questão importantíssima. São os objetos que atraem. São os objetos que atraem o espírito? O respeito por aqueles objetos é que atrai o espírito depois de falecido? Depois de desencarnado? Todo espírito se sente feliz por ser lembrado. Lembrança. Lembrança vem de quê? De material? Não, vem de pensamento. Então, quem que atrai? O que atrai os espíritos? Os pensamentos. Você tem bons pensamentos? Tem boas lembranças? É isso que vai atrair. É isso que vai atrair. Então tenha bons pensamentos, tenha pensamentos alegres, festivos, felizes. Porque vão os atrair, e se atrair, se ele tiver a permissão, eles vão ficar mais felizes ainda. Da mesma forma, o contrário. Se você tiver pensamentos difíceis, pensamentos cabulosos, pensamentos rancorosos, pensamentos difíceis, ele vai ficar chateado lá do outro lado. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o prêmio da felicidade que podem gozar como espíritos. Os espíritos lembram do sofrimento? Lembra. E isso o felicita. Porque ele pode olhar para aquilo ali e entender que a missão que ele tinha, que o contrato encarnatório dele que ele tinha, foi cumprida. Olha que bacana. Olha que bacana isso, né? A gente às vezes vê, muitas vezes,
Muitas vezes a gente vê, talvez a gente olha para pessoas que desencarnam depois de um sofrimento. Depois de ter passado, por exemplo, longos anos acamado, acamada, sofrido, não é? E a gente fica tentando entender. E depois, né? Como é que vai ficar? E olha só que bacana. Eles vão olhar para aquilo e vão perceber que aqueles momentos serviram para a purificação do espírito. E eles vão se sentir bem. Então sintamos bem com isso também. Quando olharmos para o passado, quando olharmos, né, para os anos passados e lembrarmos desses sofrimentos daqueles que partiram dessa forma, lembremos com carinho. Lembremos com carinho, com afeto, com paixão, com compaixão. Porque foi um momento deles, né, um momento que eles tinham de passar. Um momento que eles tinham de vivenciar estas experiências. Gente, ninguém vai antes do tempo. Todos nós temos o nosso tempo de validade. Todos. Todos. Ah, aqueles que passam por aquelas condições de catástrofes coletivas, também. Cada um ali tinha o seu tempo e era para estarem todos ali juntos naquele momento, para serem resgatados todos juntos. Então é muito importante termos carinhos. Carinho é afeto. Compaixão por esses movimentos. Estamos vendo aqui o que acontece depois que vão embora, né? Estamos lendo aqui, ó, aquela falácia que dizem por aí, ninguém voltou para contar como é que era. Olha aqui, nós temos um livro inteiro. Nós estamos na pergunta 311, 312, não é? São mais de 1090 perguntas feitas aos espíritos e os espíritos contando. Então, sim, eles voltaram para contar para a gente como é que é. E é assim que funciona. Se a gente quiser ir bem e desenvolver um pouco mais aqui, é assim que funciona. Que pena, não vai dar tempo de nós vencermos isso tudo hoje. Questão 312, para a gente poder encerrar. A questão 312 eu li agora, né? Questão 313, para a gente poder encerrar. O homem que foi feliz neste mundo lamenta os seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a impureza de sua natureza e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Muito bem, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Encerramos aqui hoje, não terminamos essa etapa, tem mais algumas questões ainda. Graças a Deus, graças a Deus. Quanta informação precisa, quanta informação maravilhosa, quanta informação formidável nós temos a partir desses diálogos de Kardec com os espíritos. Que formidável! Como isso pode nos ajudar como isso pode nos ajudar a nos dar mais condições de fortalecermos, amadurecermos moralmente e seguirmos nessa direção, nessa jornada de evolução espiritual. Não é isso? Graças a Deus, gratidão para a espiritualidade maior, gratidão pelo nosso Mestre Jesus, sempre presente conosco, gratidão aos nossos irmãos, queridos benfeitores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, sempre presente conosco, nos intuindo, gratidão aos nossos anjos guardiões, que sempre nos ilumina, nos governa, gratidão a todos os nossos irmãos espirituais que foram encaminhados até esse momento, até aqui,
para nos acompanhar nesse estudo. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente através do canal da Associação Espírita Caritas aqui no Instagram. Todos esses programas ficam gravados também lá no YouTube. Se você perdeu os programas anteriores, pode procurar lá no YouTube. Todos esses programas estão gravados lá. Hoje nós estamos no programa 31. Todos os outros 30 programas já estão gravados lá no YouTube também. Você pode acompanhar todos os nossos estudos lá. Compartilhar esses links, compartilhar esses encontros com seus amigos, com seus familiares. Convidar mais gente para acompanhar conosco, para que todos nós possamos receber essas bênçãos destes aprendizados que nós temos sempre a oportunidade de receber durante esses nossos momentos de evangelização. Forte abraço, beijo de coração, que todos nós sejamos abençoados nessa semana, na semana que vem, que se inicia, é na semana carnavalesca. Vamos lá, tomar muito cuidado, né? Aproveitar para a gente se conectar com coisas boas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo de coração, tchau!